Alô pessoal, dessa vez era para responder mais uma pergunta e do nosso querido paciente Pedrito, que pergunta um pouco sobre a condição da epilepsia por uma situação oportuna que nós tivemos uma reunião sobre epilepsia brasileira, sobre epilepsia, mostrando os novos conceitos, as novas formas de diagnóstico, ou seja, trazendo uma atualização para esse grande número da população que representa no mundo inteiro, para vocês terem uma noção disso, que existe 60 milhões de pacientes portadores de epilepsia. E aproximadamente em torno de 50% desses pacientes ainda vivem sem tratamento e eles, em mais de 80%, se localiza nos países em desenvolvimento, ou seja, nos países subdesenvolvidos, da qual o sistema de saúde ainda passa por uma série de reformulação e os trabalhos, a falta de controle de consumo de carne de porco exagerado, excesso de trabalho, de violência, levando como consequência as crises convulsivas e as epilepsias de um modo geral. Disso nós temos que prestar muito atenção, que apesar dos novos avanços, não só do ponto de vista do diagnóstico através da imagem, das ressonâncias dinâmicas, da eletroencefalografia mais elaborada, dos estudos da genética, e falta ainda, na grande maioria, uma coisa que seria mais primária, uma vontade de governo, na estruturação do estudo mais do ponto de vista da epidemiologia. Porque hoje nós sabemos assim as situações estatísticas mundiais, porém você tem regiões que têm mais pacientes portadores de crise, outros menos portadores. E os fatores etiológicos dessas crises convulsivas, que levam o indivíduo a ter essas crises convulsivas, são de diversas situações. Ou seja, nos países subdesenvolvidos nós vamos ter as infecções como as parasitoses, os traumas de crânio, o resultado da violência, da agressão, dos choques, das vias de público, essa coisa de um modo geral. Nos países mais evoluídos, essa situação muda um pouco a conformação, porque lá não se tem um controle da saúde pública mais efetivo e aí afasta o quesito do ponto de vista das doenças infecto-parasitárias, essa situação toda. E nós temos que levar em consideração todas aquelas condições que alteram o cérebro de um modo geral, vai levar a uma condição que o sofrimento das células do sistema nervoso, que é o neurônio, as células da glia, que apresentam uma excitação, e essa excitação vai levar a uma alteração. Ou seja, de acordo com o nosso conhecimento, nós temos o cérebro do indivíduo, que fala, que ouve, que vê, que muda de comportamento, que movimenta os membros, e a depender da área afetada, você vai ter a manifestação, podendo ou não ter a alteração da consciência. Todos nós conhecemos o que representa uma epilepsia. Ou seja, você é tomado de repente de uma condição que há um estreitamento da consciência, conhecida do grande público, e o indivíduo cai ao solo, tendo contrações, como diz na linguagem popular, se debatendo. Ou seja, e aí nós temos que socorrer através de maneiras mais simples, protegendo a cabeça do indivíduo, colocando um chumaço de algodão ou a ponta da camisa, ou um pedaço de pano sobre a boca, para evitar que o indivíduo venha cortar ou traumatizar a língua, tenha ferimentos na cabeça, quando tendo proteção do segmento cefálico. E sempre o resultado de tudo isso é que você, uma vez medicado, 85% dos indivíduos portadores de crise convulsiva, eles voltam à sua atividade normal. Não precisa você estar atrás de seguro, nem passe, nem coisa desse tipo. Você é um indivíduo normal. Nós podemos citar o nosso conhecido escritor Machado de Assis, que tinha as crises convulsivas e deixou essa obra retumbante da literatura brasileira. Nós temos o clássico da literatura mundial,
que é Dostoiévski, no livro O Idiota, e por aí vocês estão vendo uma série de autores, escritores, e se discute muito a situação em relação a toda essa história das crises convulsivas. Eu acho que mensagem desse tipo, se você que está me ouvindo, passe para o seu vizinho, aqueles que comem carne de porco sem procedência coordenada, tenha medo, porque na verdade tem a neurocisticercose, que também é uma das causas frequentes nos países em desenvolvimento como o nosso. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão de Povo, buscando a nova pergunta para uma resposta nos nossos futuros quadros.